Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Na semana passada eu falei sobre motorista de aplicativo e como não posso deixar de fora, hoje eu vou falar sobre esse serviço que é de longa data, o táxi. Se você é taxista ou tem interesse de ingressar nessa profissão, certamente você vai gostar desse assunto. Seja bem-vindo ao meu canal e já fica o pedido aí para você curtir, assim vai ajudar. E o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative lá o sininho. O canal ele traz conteúdos diversos que abordam temas relacionados à legislação de trânsito em geral. Eu me chamo Thiago, sou professor e instrutor de trânsito. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... O serviço de transportar pessoas numa região é quase tão antigo quanto a civilização. O primeiro serviço desse tipo apareceu com a invenção do rickshaw, que era uma espécie de carro com duas rodas puxado por um só homem, utilizado em muitos países desde os tempos remotos. Aí, tempos mais tarde, o transporte de pessoas ele passou a ser realizado por carruagens de tração animal. E com o passar dos anos, esse tipo de serviço ele foi evoluindo até surgir os primeiros modelos de táxi motorizados, lá no ano de 1896, na cidade de Stuttgart, acho que é esse nome, lá na Alemanha. Hoje em dia, o serviço de táxi ele pode ser acionado nas paradas de táxi ou mesmo pelos modernos aplicativos nos smartphones, que ampliaram as nossas facilidades na hora de ir e vir. A legislação, direitos e deveres dos táxis, eles variam de um país para o outro. No Brasil, a profissão deu um grande passo para seu melhor reconhecimento. Isso se deve à atual norma que rege a profissão de taxista, especificamente na Lei 12.468, sancionada no ano de 2011. O conteúdo dessa lei propicia uma maior dignidade e segurança para todos os trabalhadores que prestam esse serviço relevante, para toda a sociedade, faça chuva ou faça sol. Outra conquista da lei foi garantir aos taxistas a aquisição de conhecimentos, a padronização de ações e, consequentemente, a atitude de segurança no trânsito. E aí, quer se tornar um? O profissional taxista ele utiliza um veículo automotor próprio ou de terceiros para o transporte público individual, remunerado e de até 7 passageiros. Vale lembrar que essa atividade só poderá ser exercida pelo profissional que atenda integralmente a alguns requisitos e condições. Quais são eles? Possuir carteira de habilitação nas categorias B, C, D ou E, fazer o curso de Relações Humanas, Direção Defensiva, Primeiros Socorros e Mecânica e Elétrica Básica de Veículos, promovido por entidade reconhecida pelo respectivo órgão autoritário. O veículo com as características exigidas pela autoridade de trânsito, veículo pintado na cor de acordo com cada estado, sendo obrigatório a faixa lateral com o número de ordem da licença, a placa do veículo ela tem que ser a placa de aluguel, certificação específica para exercer a profissão emitida pelo órgão competente da localidade da prestação do serviço, inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ainda que exerça a profissão na condição de taxista autônomo, taxista auxiliar de condutor autônomo ou taxista locatário, e carteira de trabalho e previdência social para o profissional taxista que é empregado. Como o serviço de táxi é uma concessão do município, cada cidade pode ter uma legislação específica ou normas próprias que devem ser observadas e seguidas à risca. Existem deveres que os profissionais taxistas devem cumprir conforme previsto na Lei nº 12.468, atender ao cliente com presteza e polidez, trajar-se adequadamente para a função, manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene, manter sempre em dias a documentação do veículo exigida pelas autoridades competentes, obedecer todas as orientações trazidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, acho que não precisa nem falar sobre isso, bem como a legislação da localidade da prestação de serviço.
Nas cidades em que a população ultrapassa o número de 50 mil habitantes, é obrigatório que o táxi ele tenha o taxímetro devidamente certificado conforme a legislação. Abaixo desse número, abaixo de 50 mil, não é obrigatório. Também amparado na mesma lei estão os direitos do profissional taxista na condição de empregado, piso remuneratório ajustado entre os sindicatos da categoria e a ampliação no que couber da legislação que regula o direito trabalhista e do regime geral da Previdência Social. A nível nacional, estadual ou municipal, os taxistas estão livres para criar entidades para os representar. Essas associações poderão cobrar taxas de manutenção para os associados. O passageiro é entendido como o consumidor e, como tal, ele tem direitos a ser resguardado. O motorista, por outro lado, é um prestador de serviços que tem obrigações a cumprir. Via de regra, o táxi deve estar sempre limpo e organizado. O taxímetro, nas cidades acima de 50 mil habitantes, ele é ligado depois que o passageiro se acomoda no veículo. E o mesmo precisa ser zerado após a finalização da corrida, com o cliente já ciente do valor a pagar. Os profissionais taxistas, eles são obrigados a fazer o transporte das bagagens do passageiro, claro que dentro do limite, que não prejudique o veículo. Contudo, o taxista eles não tem a obrigação de transportar animais, mas caso permita, a responsabilidade dos animais é do passageiro, do dono do animal. Ao fim de cada corrida, o taxista ele deve verificar se algum objeto ele foi esquecido no interior do carro pelo passageiro. Caso ache algo, aquilo que foi encontrado deve ser entregue na delegacia mais próxima, ou se tiver uma repartição de achados e perdidos na cidade, pode deixar lá também. Lembre-se que passageiros não podem pedir qualquer ação ou omissão em desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro, como por exemplo ultrapassar um sinal vermelho ou seguir em alta velocidade. O taxista ele deve obedecer o sinal de parada feito por pessoas que querem usar o veículo sempre que estiver livre. Além disso, só deve perguntar o destino da viagem para onde a pessoa vai quando o passageiro estiver dentro do carro. A exceção é quando se trata de um serviço noturno, das 22 às 5 da manhã. Nesse caso, por questão de segurança, pode perguntar o destino a qualquer tempo, ou até mesmo nem parar se caso você suspeitar de alguma coisa. O itinerário a ser seguido ele precisa ser sempre o mais curto, a menos que o passageiro decida pelo contrário e opte por um caminho mais longo, ou então se alguma autoridade de trânsito o solicitar em função do desvio de alguma via, por exemplo. Não esqueça de parar o seu veículo para embarque e desembarque de passageiros junto ao meio-fio ou guia. Isso ajuda a não prejudicar a circulação dos demais veículos e deixar o passageiro com segurança. Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma e até a próxima. Fui!